Receber o diagnóstico de síndrome de Down ainda gera dúvidas, insegurança e muitas vezes medo. Mas informação correta, acolhimento e inclusão transformam realidades. A síndrome de Down é uma condição genética, não uma doença. E cada pessoa tem seu próprio ritmo, sua capacidade e um enorme potencial de desenvolvimento. No programa de hoje, vamos conversar sobre saúde, educação, direitos e principalmente sobre oportunidades. Como a família pode estimular? Como a escola deve incluir? E qual o papel da sociedade na construção de um ambiente mais justo e mais acessível? Uma entrevista para esclarecer, conscientizar e reforçar que inclusão não é favor, é direito. Começa agora um programa sobre respeito, informação e valorização da vida. Aqui, pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também pelas nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. E é assim que nós começamos a edição de hoje e vamos conversar com a enfermeira doutora Priscila Alencar. E o nosso tema de hoje, Síndrome de Down. Doutora Priscila, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui. Motivo de alegria recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu, doutor Leite. Bom, né, gente? Conversar um pouco sobre esse tema, Síndrome de Down. O que é isso? Bom, a síndrome de Down, como o próprio nome já diz, é uma síndrome, é uma condição genética. No momento da fecundação, já... É na fecundação? Na fecundação. Todas as nossas características são concebidas justamente na concepção, na fecundação. Olha só. Então já é possível perceber lá naqueles momentos pré-natais? Não? Sim. É. Inclusive, existe um exame de translucência nucal que é feito mais ou menos no 4º mês de gestação, do 3º para o 4º mês, na 12ª semana. Que os médicos orientam que seja justamente nessa época, porque dá para ver melhor uma medida, translucência nucal, é na nuca que é medida. E aí você vê se está alterado ou não, geralmente faz uma ultrassonografia morfológica para detalhar, e dá para ver sim, já dá para ver alguma anomalia. Isso, eu imagino que é natural que a mamãe e o papai esperem um filhinho sem nenhum... Esperamos a perfeição. Isso. É natural isso, né? Mas com o advento do saber desse momento, eu acho que isso ajuda até, digamos assim, no nascimento, os cuidados, né? Talvez uma preparação, não deixa de ser um choque, né? Isso. Mas eu acho que existe um certo tempo, digamos assim. Na verdade, pela minha experiência, eu aconselharia de não fazer até o exame, porque você aproveitava a gravidez tranquila. Né? E filho, quando você está no braço, é seu filho. Então, não tem... melhor você saber a notícia realmente quando ele estiver nos braços, que o amor já está ali, então não tem... E, assim, não é nada, a síndrome não é nada que vai interferir na vida daquela criança, daquele ser humano. É uma criança que vai crescer perfeitamente. Como diz, eu queria ter um filho perfeito. O meu filho é um filho perfeito, né? Eu lhe peço até desculpas por eu ter usado essa expressão. Não, mas eu entendo, porque às vezes Mas eu lhe peço perdão, porque eu quero que as pessoas compreendam que as pessoas são perfeitas da maneira que ela é. Justamente, sabe? Com as suas diferenças. Nós não somos iguais a ninguém. Eu não sou igual a você, nem você a mim, justamente, né? E o bonito da natureza, o bonito de Deus, é justamente isso. Nós somos seres únicos, né? E... quando eu fiz a ultrassonografia, que o médico me falou que estava um pouco alterada, eu costumo dizer, as mães costumam dizer, quando recebem a notícia que vai ter um filho atípico, que se fala hoje em dia, que a gente tem um luto. Sim. Que toda mãe espera um filho perfeito dentro das suas...
cientificamente falando, né? Anatomicamente falando, a gente espera um filho perfeito e aí a gente tem aquele luto de perceber que aquele filho ali não é o que você estava esperando. Mas ele que escolheu você para vir ao mundo através de você, porque você realmente precisava e merecia aquilo, porque é uma bênção, não é... É só convivendo mesmo para vir, porque realmente é uma bênção. Você tem um filho com síndrome de Down, Isso. né? Gael tem 7 anos. Gael? Gael. Gael. É Gael ou é o Gabriel? Gael, o nome Gael dele. Mesmo, né? Geralmente é Gael, Fael, é Rafael, Gabriel, agora, né? agora tem uma derivação vasta. Agora é. E bom, mas deve ser seu momento de felicidade, né? É. Cuidar dele. É o meu arco-íris, assim, é um sol, um dia nublado, ele não para quieto. É uma criança, como se diz, não tem outra palavra, é normal, é uma criança fica normal. Difícil a gente falar, a gente fica se limitando, mas é uma criança normal, como qualquer outra, gosta de correr, gosta de ambulância, de polícia, gosta de brincar de pega-pega. É uma criança normal. Típica. Não tem como a gente não falar, né? Criança normal. E né? assim, quando eu soube da ultrassom, eu lembro de ter ido à igreja e chorava com a história do luto que eu falei e pedi a Deus, eu quero um filho perfeito. Eu não sou uma mãe assim tão especial para ter um filho especial, que hoje em dia até o nome especial tão batendo em relação a isso, mas... E aí, como eu falei, quando o Gael nasceu, não tinha nada demais. Nada. O menino é perfeito, igual ao outro mais velho, assim. Então, é o medo que a gente tem. É o medo que a gente não quer... É o luto que maltrata, né? Isso. É pensar como vai ser o futuro daquela criança. É o maior medo da mãe atípica, né? A mãe atípica é aquela mãe que todo mundo admira. É a mãe atípica da luta, guerreira, mas é a mãe que ninguém quer ser. E é assim mesmo. Desse jeito, é um dia de cada vez que a gente vai vivendo. Mas traz momentos felizes, eu acho que isso tem a sua relevância, né? É como filho. Filho dá trabalho e tem a sua compensação. Um abraço, um te amo, um beijo. Ele é muito carinhoso. Aí diz, eles são carinhosos. Não é característico deles serem carinhosos. É porque eles recebem tanto amor e criança é esponja. Se recebe amor, ele vai dar amor. Sim. Mas se eles são criados com ignorância, eles também vão reagir da mesma forma. Como qualquer outra. O ambiente, a forma como foi criada, né? Aí você tomou conhecimento quando você estava grávida? Sim, mas assim, quem fez meu ultrassom me indicou um médico especialista, porque ele falou, era até um amigo meu de infância, e ele ficou até com medo de dar a notícia. E disse, mas procure um especialista que eu não sou. E aí eu fui no especialista da região, passou 1 hora mexendo na minha barriga, fez cálculo para lá, cálculo para cá. O menino estava perfeito, o feto estava perfeito, e ele disse, a probabilidade é essa, 33%. E eu me apeguei com Jesus, que eu tinha 66%, né? 66%. Então, assim, eu me apeguei com 66%. E aí, como eu falei, quando o Gael nasceu, o luto já tinha passado, não tem? Tinha passado, né? Mas por que você disse que seria bom pós o nascimento? Porque a mãe, como eu falei, toda mãe quer o seu filho típico, uma criança típica, sem problema. Para quê? Para você não ter trabalho. A criança típica, ela já vai dar trabalho normalmente, o bebê, a educação, né? E uma criança atípica é bem mais. E fora o medo de você não saber como é que vai ser, de nunca ter convivido. Com Gael, nasceu também eu, mãe atípica, que eu também não sabia de nada, os meus preconceitos, as minhas ignorâncias. Então, nós nascemos juntos. Sim. E eu venho aprendendo todo dia com ele, né? Que bom. Eu já conversei com várias mamães atípicas e de fato da forma como você fala, ou seja, ninguém quer ter, sabe? Sempre a gente entende
é natural as pessoas, as famílias entenderem, não, aquele ato, da forma como eu vivi, por exemplo, e aquele ato é natural, mas eu não quero na minha família. Eu não quero comigo. Aquilo que está acontecendo com a familiar, eu vou tentar fazer com que aqueles pais entendam que é um ato natural, não necessariamente, eu não estou falando de mães atípicas, mas de outras formas de vida. Mas eu não quero na minha vida. Justamente. Eu vou usar assim até um outro termo para fugir dessa linha, para não dizer típico, atípico. Por exemplo, uma pessoa de má índole, uma criança de má índole, uma criança que briga no colégio, pronto. Calma, tenha paciência, isso é coisa de criança. É isso mesmo, daqui a pouco ele muda. Quer dizer, mas eu não quero que meu filho seja assim. Justamente. Então, é uma coisa muito delicada. Agora me diga uma coisa, síndrome de Down tem tipos diferentes, porque o TEA tem, né? Níveis, né? Isso, Não, a síndrome de Down, ou você tem, ou você não tem. Inclusive, tem gente que fala, ele é portador da síndrome de Down. E aí sim eu vejo como um termo errado, porque portador, você porta o quê? Uma arma. A arma você pode deixar em casa e você não é mais o portador da arma. A síndrome de Down é uma característica inata. Então, assim, você não é portador da síndrome. Não tem como deixá-la. Não, você não tem como guardar a síndrome e ir para a escola. Não, você tem a síndrome, então o termo portador não cabe assim na síndrome, né? Para as pessoas refletirem que de fato não é, né? E que legal que, por outro lado, apesar de você ter vivido e não concordar com a identificação ainda na gestação, mas que muda, de certa forma, a forma como vai receber essa criança, de qualquer maneira, né? Enfim, cada um com seus Justamente, cada qual, né? Mas eu acho assim... Eu falo por experiência, como eu falei, como experiência própria. Hoje Gael tem quantos anos? Hoje Gael tem 7. 7 anos. 7 anos. Mas é a alegria da casa? Sim, da família, não só da casa, da família. Tá vendo? Tem um lado maravilhoso também, né? Como você disse, recebe muito amor e retribui. Justamente. Né? E não vamos falar muito do Gael, não, senão a mamãe chora. Não vamos se deter só a ele, não, falar da síndrome em geral. Tá certo. Mas me diga uma coisa, a síndrome de Down traz, digamos assim, algo imune, que a pessoa é do sistema imunológico, alguma coisa que fica sensível a... A síndrome de Down, ela vai fazer com que a criança ela tenha uma hipotonia muscular, todo o músculo, em todo o corpo, aliás. E aí, o que é que isso acarreta? O músculo ser mais fraco, na verdade, né? Vai demorar mais a desenvolver os marcos do desenvolvimento, a apresentar, tipo, segurar a cabecinha, engatinhar, andar, o pedalar, falar. Isso vai demorar mais. E é isso, assim, por isso que faz fono, as terapias do dia a dia, né? A fono ajuda, a fisioterapia motora. Aí é o conjunto, a terapeuta ocupacional, o psicólogo entra também. E é um ato contínuo, né? Isso. Ou seja, do nascimento... Aí não tem alta. Ele vai precisar sempre da terapia para poder exercer suas atividades do dia a dia. Vai desenvolver? Vai. É um pouco mais difícil justamente por conta dessa fraqueza muscular, dessa hipotonia. É mais passível de conviver naturalmente. Naturalmente. É um amor de criança na escola. Vai para a escola, levanta todo dia ali. Vai para a escola, entra assoviando, fala com o porteiro, dança, bota a mãozinha no joelho e dança. Legal. Eu estive vendo algo que fala-se de mosaico e translocação. O que é isso? Tem ligação? Assim, geneticamente falando, a síndrome de Down é nas nossas células nós temos os cromossomos em pares. E a síndrome no cromossomo 21, ela é um trio. Uma trissomia. Por isso que chama trissomia do 21. São 3 pares de cromossomo no número 21. É o número 21.
E aí, por isso que a gente comemora o dia da síndrome de Down, o Dia Internacional, 21 de março. De março, né? Que é justamente a trissomia do 21. Que é isso, esse aspecto que intitula-se de síndrome de Down? Seria mais ou menos isso? Não. A trissomia do 21? Sim. Sim. É a síndrome de Down. Down é o homem que descobriu essa trissomia. Sim. Por isso que a gente que colocou o nome síndrome de Down. E é coisa antiga? Sim. Você vai me corrigindo. Eu falei coisa, já me dói. É coisa. Não, mas é história antiga. É história antiga? Será que cabe, meu Deus? Doutor, é o seguinte, muita gente até tem medo de chegar perto da mãe atípica porque não sabe como se referir. E assim, tem mãe realmente que se chateia, como se chega, ele é especial, ele é doentinho. Aí eu digo, para chegar, você vê quando é com carinho, não tem problema, mas quando você nota, quando a pessoa já olha, né? Não. Então, assim, quando chega com carinho, não tem problema você chegar, o que é que ele tem? Como é que eu posso lidar, no falar com isso? Depende muito da forma que você chega e fala e se porta. Né? Na minha concepção é isso. E sim, é bem antigo. Tinha princesas com síndrome de Down. A gente vai convivendo e vai lendo, vai aparecendo, a gente vai estudando, vai vendo casos antigos, né? Antigamente as feições eram bem mais marcantes, hoje não, hoje os meninos já estão com um rostinho mais... ainda percebe-se olhando, mas são mais... os traços mais finos, não sei, mas as características permanecem as mesmas. Gente, eu estou conversando com essa doutora Priscila Alencar, que veio abrilhantar o programa de hoje. Ela é enfermeira, ela é mãe atípica, né? Isso. E veio aqui abrilhantar o nosso programa de hoje falando sobre síndrome de Down. Eu tenho a alegria, a honra de aprender um pouco mais sobre esse tema e, como dito aqui no decorrer desse bloco, que os cuidados que a gente deve ter para, acima de tudo, não magoar as pessoas e ter o respeito, acima de tudo, por quem tem síndrome de Down ou qualquer outro... Olha, lá vou eu aqui, qualquer outro problema. Não é problema, gente. É difícil. Por favor. A senhora aceita um cafezinho? Aceito. Com leite, viu? Com leite. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, síndrome de Down, com a nossa convidada, a enfermeira, a doutora Priscila Alencar? Você fica ligado, ela vai continuar com a gente e no próximo bloco tem muito mais, é só o tempo do cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo aqui com a mãe atípica, com a doutora Priscila Alencar, falando sobre síndrome de Down, ela que é enfermeira e que é mamãe maravilhosa, simpaticíssima, aqui conversando comigo sobre esse tema, um tema envolvente, né, que faz com que a gente possa refletir a nossa vida, pois encontramos pessoas com síndrome de Down ou com TEA ou com qualquer outra deficiência, outra deficiência que seja, que saibamos compreender e amar essas pessoas de forma muito especial no sentido de carinho, de dar amor, né? E não só essas pessoas, a todos, né? Se nós fizermos isso com todos, o mundo será outro, né? Doutora, considerando que a síndrome de Down não é uma doença, né? Não. Mas tem que ter um acompanhamento, não é um tratamento. Não, é um acompanhamento realmente. Para que essa pessoa portadora da síndrome tenha uma qualidade de vida, é assim, mais ou menos? Para que ela tenha uma vida
Não sei. Pela hipotonia muscular que a síndrome traz junto, ele precisa... Aí eu posso entender como essa hipotomia é? Hipotonia. Hipotonia. Aí é uma doença ou é uma Não. deficiência muscular, né? É uma deficiência. O músculo fica mais fraco. O Certo. tônus é mais fraco. Então é mais difícil de falar, é mais difícil de andar. Mas não tem tratamento para enrijecer, para melhorar, não? Tem a fisioterapia, tem a fono. Então, é um tratamento, é um acompanhamento, como você falou, né? É terapêutico. Você vai, como eu falei também, não tem data de alta. Não você tem vai alta, né? Isso. Ou seja, tem como cuidar para ter uma qualidade de vida, mas Sim, não melhor. tem como na expectativa de que daqui a pouquinho eu saio da fisio, eu saio da fono e continuo minha vida, né? É assim, a gente sabe que a criança vai chegar no tempo dela, ela vai andar, ela vai pular, ela vai correr, ela vai andar de bicicleta, ela vai falar, tudo no seu tempo, ela vai ler, vai escrever, vai trabalhar, mas é um pouco mais devagar, justamente por conta dessa Esse hipotonia. devagar eu posso entender como preguiçosa, no sentido Sim. amável, preguiçosa. Assim, preguiçosa, atrasada, na verdade. Atrasada. Ela é atrasada. Talvez assim, mais um atraso espontâneo, um atraso porque, sei lá, sei. Não. Porque uma criança não dá pra dizer que é comodismo, mas assim... Não, ela não é uma criança preguiçosa. Ela é uma criança normal, assim, o termo normal, não tem como. Para as pessoas entenderem, no dia a dia é tudo a mesma coisa, do primeiro filho para o segundo. Inclusive, Gael, que tem a síndrome de Down, é muito mais agitado e elétrico do que o primeiro, que que foi uma criança típica, é um menino típico. Hoje em dia já é um adulto, né? Mas bem mais ativo. Então, assim, ele tem um atraso, como eu falei, no desenvolvimento. Sim, ou seja, a criança que não tem a síndrome de Down vai andar mais rápido. Mais rápido. Vai falar mais rápido, por isso que os especialistas falam, chegou até os 2 anos, não fala. Ah, mas é no seu tempo. Não, mas até os 2 anos ele precisa balbuciar algumas coisas, então tem que sair alguma coisa. Então procure um especialista para ver, tem alguma coisa errada. Aí buscando, por exemplo, a fono, ou outro profissional envolvido, é possível desenvolver isso mais rápido? Digamos, Sim. no caso, a fala. Sim. Né? É possível. E oferecer a essa... Existem casos em que, do seu conhecimento, em que só se descobre a síndrome de Down a pessoa já com mais idade? Acontecia muito isso antigamente. Né? Que não tinha não sabia o que era, talvez. Isso, às vezes as famílias de interior e tudo. Tem vários casos que, inclusive, a mãe casou, teve filhos e se vê que ela tinha síndrome de Down e os filhos não tiveram a síndrome de Down. Tem casos. Tem casos. Tem caso de um filho de uma pessoa com síndrome de Down que se formou em medicina, inclusive. Olha só. Né? E me diga uma coisa, é genético? Isso. É uma condição genética. Uma condição genética. Então, assim, não é doença. Porque doença geralmente é transmitida. E aí também tem, porque eu tô grávida, eu não vou olhar muito para essa criança. Não tem essas... Tem. Como é que a gente pode dizer lenda? Não, é mito. Mito ou lenda? É lenda mesmo. Não vou olhar para... não vou ficar olhando, porque vai parecer... Meu filho porque vai parecer pode ser, com isso, ou com aquele não vou objeto, conviver, com aquelas coisas, justamente. Né? Então, assim, não só a síndrome, mas como eu falei no começo da entrevista, qualquer a cor do olho, a cor do cabelo, se vai ser liso, cacheado, se você vai ter a orelhinha presa ou solta, isso se define no momento da concepção. Então, depois que tá o bebezinho na sua barriga, não vai mudar nada não. Se você olha, se você deixa de olhar, se você deixa o seu filho brincar com uma pessoa deficiente, né? Então, acho que só tem a engrandecer a convivência do filho de cada um, né? Tem isso também. Quando a gente é mãe ou pai atípico, a gente busca estudar mais sobre aquele tema. É isso. Natural, né? Eu imagino que seja assim. Então, eu te pergunto, você estudou já, você tem conhecimento de pessoas que têm, lá vou eu com o normal de novo, vida
Bom, uma vida normal. teve essa casada, por exemplo, mas por desconhecer, né? Talvez, né? Mas aí eu digo, a pessoa que cresce e casa e tem trabalho... Isso. Geralmente é isso que está acontecendo. Já conheci escritor de livros, já conheci... eles estão agora tirando carteira de motorista. Conheço 2 que têm carteira de motorista já. Então, assim, é uma vida normal. É uma vida normal. Sai no sábado à noite com os amigos, né? Qual é a diferença? Difícil o amigo típico aceitar conviver. Então, você vê que geralmente são pessoas com deficiência que saem juntos, né? Mas eu vejo que isso é muito... Tá mudando. Talvez eu não sei se é a educação, mas talvez o nível de conhecimento das pessoas, né, vem melhorando. Isso é bom, né? E a educação tem muito a ver com o nível de conhecimento, porque se você... quando você não conhece determinado assunto, não tem outra palavra, você é ignorante em relação àquele assunto. Sem dúvida. Então, como eu falei, eu era ignorante em relação. Então, assim, Deus tem os propósitos dele, até porque eu me considerava preconceituosa também. E justamente Deus, não é dessa forma. Não é assim. E aí eu me vejo hoje lutando pelos direitos do meu filho. Seu filho. De ter uma vida como qualquer outra criança. E você era preconceituosa? Acredito que sim. Né? Nós somos. Todos nós. Você puxando a orelha assim, né? Aí Deus disse, é assim. Sou uma pessoa bem melhor, sou mais humilde, vejo mais empática. Só fazendo assim um comparativo com o que você falou, que eu acho super importante. Eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora. E eu cresci sabendo que crente era coisa do outro mundo. Eu passava ali onde era o shopping, que tinha uns crentes, eu passava. Meu pai era vigia noturno do Senai, e eu ia deixar o almoço dele, garotinho, 10 anos ali, e eu passava, quando eu chegava em frente ali onde era o shopping, que ali tinha os batistas, né? Eu passava com a mão assim, porque se ele olhasse para mim, mas eu cresci assim, é natural. Justamente. E não condeno meus pais por isso, de forma alguma. Porque também era o que eles tinham para ali passar, né? Exatamente. Então, e eu cresci assim. E há algum tempo atrás, eu tive um problema de saúde, tinha que fazer uma cirurgia cardíaca. E por força das circunstâncias eu visitei um centro espírita a convite de alguém e eu fui. E eu disse, olha, eu vou. Agora, se falarem mal de Nossa Senhora e do Padre Cícero, eu saio de lá e nunca mais passo na porta. Então, resumindo, eu tinha assim ainda uma imagem de que o espiritismo, a Assembleia de Deus, os crentes, de um modo geral, as evangélicas, era uma coisa do outro mundo, porque eu estava limitado ao cristianismo, ao catolicismo. Então, sabe o que eu fiz? Convidei todas as igrejas, venham no Café com Leite. Eu trouxe padre, pastor, ancião. Eu descobri, tem um aqui lá que é ancião, tem outros que é profeta, tem outros que é santo. Achou que foi religião. Olha, eu não sabia. Eu só consegui catalogar 78. Todos? Não, de um por um. Sim. E as perguntas eram sempre as mesmas. O assunto foi sempre o mesmo. Eu fiz isso durante 2 meses, talvez, de programa. Só com eles. Pessoas maravilhosas, pessoas que eu conhecia assim, uns já tinham boas relações, outras gerei uma boa relação com as pessoas, sabe? Já fui casamento em igreja evangélica, enfim, mas sou católico. Então, mas isso não o que muda, eu queria dizer, sabe, é que aqui, ó, tem assim uma pirâmide e todo mundo vem aqui. Eu subo por essa escada, você sobe por essa e o outro sobe por aquela. E depois a gente pronto, vive só ali em cima mesmo. Pois é. Então, assim, aí eu passei a ter uma outra visão. Isso eu exemplifiquei porque exatamente está no auge da discussão as crianças atípicas, né? E com TEA. E existe ainda, de certa forma, uma certa rejeição ou preconceito das pessoas. E eu tento pregar isso aqui, que isso não é para existir, porque lá no início nós começamos, as pessoas são iguais. Eu falei assim, a pessoa
é uma pessoa normal. É uma pessoa normal. É uma pessoa mas perfeita. Perfeita, não é? Uma pessoa perfeita, não é uma pessoa imperfeita. O nome anormal também não é bom, mas tipo, eu sei que o meu filho não está dentro dos parâmetros da normalidade. Ele tem uma síndrome. Né? Mas o que é normal, não é isso? Isso. O que é normal. Então, assim, ele está dentro da normalidade, sim. Apenas ele não é igual a mim, nem igual a você. É por isso que também tem a campanha, justamente no mês de março, da gente usar um pé de meia de cada cor. Agora, março, esse mês. Porque, como eu falei, dia 21, não é o Dia Internacional, inclusive a gente vai ter uma caminhada no Crato, saindo da Praça da Sé até o Crato Tênis Clube. E aí lá a gente vai se reunir, uma confraternização. Todo ano a gente se reúne em prol de divulgar, né, a síndrome e é bem legal. Eles vão, todo mundo, a gente vai a família. Sábado é domingo, dia 21. Sábado, dia 21. Certo, é sábado, né? E aí todo mundo com as meias trocadas é bem legal. A gente vai para a escola, pede para os coleguinhas irem também. É interessante. Que legal, né? E quando há essa educação, quando você falou aí na questão vai para a escola, quando vem lá do berço, quando eu digo berço, eu digo crianças, que as crianças escutam mais a tia do que a mãe e o pai. Isso. Chega de falar a tia que disse. É o super-herói. A tia disse ou o tio falou. Aí o pai que lute para poder dizer então, que não. Dizer que não. E se a tia falar, é lei. E quer dizer, isso, se a criança chega em casa com uma outra mentalidade de que a tia ensinou, isso muda a vida das pessoas. Só um parêntese. Teve uma pesquisa que colocavam em 2 quartos dividido e a câmera na frente. Aí botava a criança com síndrome de Down brincando. Fizeram isso com as crianças até 4 anos. A criança até 4 anos chegava, via a outra criança com a síndrome brincando e sem nenhum problema ia lá e sentava e brincava. Maior disso, em 7 anos por aí, que via, quando batia o olho, já não queria brincar, preferia não brincar com a criança. Então, assim, vai muito da criação, vai muito do contato. Se eu cresço com a criança com alguma deficiência, eu vou não vou tratá-la diferente, porque eu sei que ali não tem nada. Ele tem as particularidades dele, mas não é muito diferente de mim, não. Então, vai crescer. Por isso que a gente, hoje em dia, luta para deixar a criança junto com as outras no ambiente escolar, porque até para desenvolver eles, o desenvolvimento é bem melhor, bem mais rápido. Passamos daqui para frente aqueles que não debatem, que não conhecem, a conviver com pessoas atípicas de forma mais especial, dando amor, dando carinho, dando respeito acima de tudo. E acima de tudo, muito carinho. Dê muito carinho para essas pessoas e seja retribuído com o que eles têm a nos oferecer. É o que nós estamos fazendo aqui, carinhosamente conversando com a nossa convidada, a doutora Priscila Alencar, sobre esse tema síndrome de Down. Doutora, vamos beber mais água, Vamos beber mais por água. favor, por favor. Doutora, mais um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. Eu vou botar minha sandalinha café com leite aqui, ó, só para as pessoas encerrar esse bloco aqui, segurando minha sandalinha café com leite e bebendo um cafezinho. Mas no próximo bloco eu volto com ela. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Síndrome de Down é o tema do nosso programa, é a minha convidada. Ela é enfermeira, eu converso com a doutora Priscila Alencar aqui no programa Café com Leite. Ela disse que é Priscila Alencar Cardoso, né? Então, eu não falei nenhuma vez Cardoso, mas tem Cardoso lá no finalzinho. Ele faz questão. Faz questão, né? Seu Cardoso trabalhou num banco aqui no Juazeiro do Norte. E sua mãe? Rua Conceição, né? Isso, lá na Rua Conceição. Dona Helena. Dona Helena. Pessoas queridas em Juazeiro do Norte. E aqui, ela que nos apresenta, nos proporciona um momento incrível falando sobre síndrome de Down. Doutora,
Falamos ali na questão da síndrome de Down no quesito saúde, no quesito é doença, não é doença, o que nós vamos fazer, a convivência. Mas tem algo que me chama a atenção, sempre em qualquer sentido, em qualquer momento, em qualquer área, é a educação. Educação transforma o mundo, no meu ponto de vista. Pessoas educadas adoecem menos, pessoas educadas têm uma qualidade de vida melhor, se alimentam melhor, adoecem menos, enfim. Quantas vantagens a educação nos proporciona, né? Isso. Uma pessoa acometida da síndrome de Down, posso dizer assim, né? Uma pessoa com síndrome de Down. Né? Não é acometida, né? Com síndrome de Down. Doutora, eu quero fazer mais uns 3 programas, quero gravar mais uns 3 programas e agora eu vou procurar saber como é o português para a gente falar com pessoas. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. Porque vem também a preocupação de que se não está magoar, correto. né? De não magoar, sabe? Porque o respeito é tão bom, o respeito tem um valor tão significativo, né? Mas a entonação, por mais que você seja leigo ou ignorante, não saiba como lidar, a entonação, o jeito de falar, o carinho, a gente percebe que não é maldoso o comentário, o jeito de chegar. Já é educação, né? Já é uma educação. Já é uma educação. E a educação, como eu disse, doutora, eu sou fã e eu lhe pergunto, a criança com síndrome de Down pode ir para o colégio, pode participar de todos os eventos de forma natural? Natural. Ele pode, inclusive, a gente incentiva isso. Foi uma luta da gente fazer com que eles frequentem a escola, não sei como é que chama, uma escola... Escola especiais? Não. Assim? Não, escola... Que não seja especial. Para aí. Que não seja especial, eu esqueci o nome. Uma escola especialista, uma escola... Não, a escola que os meninos... pai. Não, A escola... o objetivo para convencional, a escola convencional. Então pronto, então você pode reiniciar a sua resposta, aí você me dá aí 30, 40 segundos, viu? Eu lhe perguntei se... Misturar até eu não me lembro mais nem... Se uma pessoa com síndrome de Down... Eu estou tentando me lembrar. Se a pessoa pode ter uma vida... Pode frequentar a escola de forma normal, foi isso, né? Pronto, aí você pode responder. Pode, e assim a gente incentiva que eles frequentem. Foi uma luta grande para a gente inserir eles na escola convencional e não nas escolas especiais. Porque as escolas especiais limitam até o desenvolvimento dessas crianças. Eles conviveram apenas... E na convivência ali até melhora, né? Justo. Com as outras crianças, se eles querem imitar, querem subir, querem correr. Então, é bom para ambas as partes, para a criança que lida com a criança aí eu vou mais longe, com deficiência. Doutora, e vou lá nos pais das outras crianças, que eu às vezes assisto, eu vejo alguma situação de pais que não admitem, que não aceitam. Quão insegurança na sua vida, com seu filho muitas vezes, né? Quando uma pessoa não aceita. Na escola... Sim, quando, por exemplo, eu vou me exemplificar. Eu não permito, por exemplo, meu filho estudar com o seu, que tem síndrome de Down, sabe? E eu ir brigar com a escola. O quanto eles perdem por isso. Não é isso que tem. Você sabe que tem, né? Então, essas pessoas, quanto perdem e quanto deixa seu filho de crescer diferente que eu digo de conhecimento. A criança atípica, ela tem por lei... direito a um cuidador, não sei até qual idade, não sei, que eles permitem na sala de aula, para acompanhar na escola. Sim. Gaia hoje estuda em escola pública e ele tem esse cuidador. Na verdade, infelizmente, no Brasil em geral, não tem aquele profissional voltado para educar a criança com deficiência. A gente não tem esse profissional. Então, a gente luta mais ainda para poder alfabetizar nossas crianças, né? Ensinar a ler e tudo. Mas tudo no seu tempo. Eles aprendem a ler, fazem faculdade.
Doutora, eu acho assim, sabe, que já melhorou bastante. Eu vou lhe explicar por quê. Eu tiro aqui pelo programa Café com Leite, que eu acho que talvez, eu não sei se um pouco antes da pandemia, a mim apareceu uma garota que se veste do Chaves. Era a garota do barril, um negócio assim. E ela era uma professora de apoio. Eu vou usar essa palavra, eu não tenho certeza. Mas era a pessoa de apoio. É o apoio, né? E ela era única e exclusiva no Juazeiro. Que era uma menina, era uma professora de apoio para as crianças. De rede pública? Lembra? Não me lembro, mas eu tenho um programa dela gravado, tá lá no nosso site, sabe? E nós conversamos muito sobre isso. Foi até muito difícil, até porque era coisa muito nova, sabe? E ela não era mãe atípica, ela se vestiu desse personagem e foi contribuir, é voluntária, me parece, na época. E não tinha ninguém, sabe? E tudo isso começou, eu me recordo isso de forma muito clara e tá lá. Eu vou procurar esse programa. E essa garota fez esse trabalho e daí a pouco começaram a surgir as leis, as obrigações do poder público de inserir um professor de apoio, das mães buscarem mais apoio do poder público e da sociedade de um modo geral. Então, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu diria assim, ela era sozinha. E olha que nem ela não era mãe atípica e fazia esse trabalho. Fazia esse trabalho, né? Olha que legal, né? Interessante então, assim, saber onde ela anda. Pois é, eu vou procurar. Eu tenho os dados dela aqui, eu vou buscá-la. E vou trazê-la novamente aqui e dar os parabéns para ela, né? Então, veja só, hoje nós já temos muita gente de apoio. É suficiente? Nunca vai ser. Não, muita coisa melhorou. Muita coisa já melhorou, mas no que tem de ser feito ainda é muito pouco. Ainda é muito a desejar. A mãe atípica, ela é invisível ainda, é uma porção muito pequena, mas a gente tem muita força. Então, quando se trata dos filhos da gente, a gente quer, como toda mãe, a gente luta como leoa realmente. Se Deus quiser, vai melhorar cada vez mais. Vai melhorar. E se depender da comunicação e do programa Café com Leite, nós vamos melhorar mais ainda. Porque eu vou trazer milhões de pessoas aqui para a gente conversar sobre isso. Chino, batendo na cabeça dos outros até melhorar. E vou repetir, ainda vai ser pouco. Ainda vai ser pouco. Tudo que nós temos em benefício das pessoas ainda é pouco. Nós precisamos ter mais. Nós precisamos ter mais cuidado, mais professores de apoio, mais solidariedade nas famílias, nos pais, para entenderem que seus filhos são parte de contribuição para uma condição de vida melhor dessa pessoa atípica, dessa criança atípica, né? Porque se ele incentivar seu filho vai ajudar. Né? Doutor, eu queria também fazer até uma orientação, porque quando se fala em inclusão, diz assim, mas ele está indo para a escola, está lá junto com todo mundo. Mas eu chamei para a festinha de aniversário do meu filho. E isso, na verdade, em si, ela não é incluir. O que é que você realmente vê que você está fazendo seu papel pela inclusão? Você faz com que a criança, com que seu filho queira brincar com aquele paciente, com aquela pessoa que é deficiente. Não só tá lá na festa, mas tipo, eu vou pegar ele para dançar comigo. Na quadrilha eu quero dançar com ele. Que realmente, aí sim é inclusão, não é só chamar para a festa, é convidar para dançar, como se diz. Chamar para a festa, deixar sentadinho lá. Isso, aí é dor. É dor, é pior até, né? Justamente, deixa em casa, né? Aí é dor. Porque você vê as crianças brincando, correndo, e o seu filho sozinho ali de lado, muitas vezes você tem que estar correndo atrás dele, e as outras crianças juntas, e ele separado, então... Ele chega a se isolar, as crianças com síndrome de Down, por exemplo, ou com TEA, que são diferentes. Porque são duas... Não é transtorno, né? Isso. No caso da síndrome, ele se isola, como qualquer outra criança, se sentir rejeitada. Todo mundo sente. Natural, que não está bem-vindo ali. Não estou agradando. Até os adultos, né? Não qualquer um. Quando eu digo qualquer um, é criança, adulto, é o que for. Então, se ele não se sente à vontade, ele não vai querer estar ali. Sim. Então, a gente percebe quando não é bem-vindo, quando não é bem
quisto que fala, não é quisto, e só, dessa forma se isola, mas eles geralmente amam socializar, amam né? brincar. Talvez até se socialize mais do que as crianças típicas, né? Mais fácil, com mais facilidade. Fácil. Que bom. E a senhora enxerga na educação oportunidades para essa melhoria a cada dia deles? Assim, como eu falei, não existe o cuidador voltado para a educação deles. Não existe esse profissional especializado. Então, a luta ainda é muito grande. É o que a mãe mais sofre, porque existe o cuidador, mas o cuidador está lá como companhia, para não deixar fazer alguma coisa, para não correr durante a aula, ou então, sei lá, bater no coleguinha no momento de raiva, atrapalhar a aula chamando a atenção. Só. Na parte educativa, não. Então, assim, a luta da gente é justamente buscando essa melhoria. É uma luta contínua, né? Isso. Mas se Deus quiser... Vamos melhorando de pouquinho em pouquinho. Não tem pressa. A gente chega lá. Pressa a gente tem. Pressa tem. Mas assim... Mas nada muda do dia para a noite. Mas o que eu quero dizer assim, nada muda do dia para a noite. E eu aqui, conversando com várias e várias pessoas, mães e pais atípicos, como eu dei esse exemplo da menina, eu tenho certeza que melhorou. Sim. Não é suficiente, eu tenho certeza disso também. Mas, acima de tudo, tem melhorado bastante. Hoje a gente já tem representatividade no poder político, assim, no poder público, mas a gente precisa de mais. Demais. E teremos. Nós vamos brigar por isso, né? Isso. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Priscila Alencar, falando sobre síndrome de Down, no programa Café com Leite. Estou recebendo uma aula sobre esse assunto, para que a gente possa, cada vez mais, mudarmos o nosso coração, entendermos e aceitarmos as pessoas e amarmos mais as pessoas de forma muito especial. Aí sim, você pode dizer especial. Amar de forma especial, ou seja, cada vez mais. É o que eu opino a respeito. Se você amar cada vez mais, aí sim, você será sempre uma pessoa muito especial. Doutora, tema bom para a gente conversar, mas o programa está chegando ao fim. Que pena. Não é? A gente começa a se empolgar e de repente a produção fica ali... reclamando. A gente chega aqui nervosa, ansiosa, mas eu me disponibilizo. Se precisar vir aqui outra vez, eu virei. Que bom. Pois será uma alegria, uma honra lhe receber outras vezes aqui, Obrigada. Tá bom? Eu vou fazer uma pausazinha, vamos tomar um cafezinho e a gente volta logo. Vamos sim. Tá bom? Gente, nós vamos fazer aquele intervalo tradicional, rapidinho. Um café, uma água mineral São Geraldo. Fique aí, eu volto já. De volta, foi rapidinho, já nos deliciamos de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, e agora eu quero agradecer aqui a doutora Priscila. Doutora, muito obrigado, foi bom essa nossa conversa prazer aqui. Estar Aprendi, aqui, doutor. Aprendi mais. Me disponibilizo. E eu lhe quero mais vezes aqui pra gente conversar, tá bom? Tá bom. Leva o nosso abraço carinhoso e muito especial pro nosso querido Gael, tá bom? Para seu esposo e sua família, tá? E mais vezes estaremos juntos. Tá Obrigada. Bom? E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. Mandar um abraço para Dona Helena. Olha aí, Dona Helena é a vovó do Gael, né? É a vovó do Gael. É a vovó do Gael, da pousada Vó Otília. Isso. Otília é a mãe dela, é a bisavó de... A bisa de Gael. Bisa de Gael. É. Mas Vó Otília não é... Não tá mais aqui. Já nos deixou. Já nos deixou, né? Doutora Candice Alencar é a titia do Gael. Titia Dinda. Tia, é a madrinha, Dinda, né? Já esteve aqui, doutora Candice, pessoa maravilhosa, gosto muito dela, viu? Ian é irmão do Gael, também a família de Gael todinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, você tá vendo que eu tô citando o nome de todos aqui, não tô dizendo Gael. Irmão de Gael, tia de Gael, não sei quem de Gael, mas não tô dizendo Gael. Ó, Gael, um beijo pra você, viu? Gostei, vi suas fotos aqui, maravilhosa. Ó, nota 12 pra você, 10 é pouco, tá bom? Mandar um abraço aqui também para José e Letícia lá no Crato, seu Carlos Eduardo no bairro Limoeiro, os irmãos Pedro e João no bairro Triângulo, e dizer para você que nos acompanhe nas nossas redes sociais, TV Café com Leite, leite com 2T, viu? E também
P de programa, P Café com Leite. Leite também com 2 T. Nos siga nas redes sociais, siga também a doutora, siga aí o Gael, bota aí as redes do Gael aí também, tá bom? Gael Gaiato. Gael Gaiato, é? Olha aí, Gael Gaiato. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui a nível regional. E aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha o programa Café com Leite em nível nacional na TV Meio Norte, do Cariri para todo o Brasil e o mundo através das redes sociais. Em nome da minha produção, nosso abraço carinhoso e muito obrigado. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.